Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. A diferença entre equipe e grupo. Então, a partir de hoje, toda vez que você for se relacionar com teus companheiros, chame ele de membro de equipe. Ah, eu vou formar um grupo, forme uma equipe. Forme uma equipe. Eu falo assim, olha, por que tem confusão no WhatsApp? Porque é grupo. É grupo. É grupo. Se fosse equipe, era fechado. Quando tu vê grupo de WhatsApp que é de equipe, é fechado, ninguém entra, porque é uma equipe, um cuida do outro. Mas grupo normal, meu irmão, é pau daqui, é guerra dali, é um xinga dali, outro xinga do outro lado, porque é um grupo. Posso continuar? Vamos lá. Bom, enfim, grupos se dispersam, em resumo, tá? Grupos se dispersam e equipes se consolidam. Quando eu formo um grupo para uma determinada tarefa, ele até pode cumprir, mas acabou dali, cada um vai para o seu lado. Quando a gente institui uma equipe para uma determinada tarefa, eles cumprem e permanecem como equipe, aguardando uma nova tarefa para eles fazerem com mais excelência. Tá? Então, em resumo, grupos se desfacelam, saem, ganham o mundo, cada um por si. Equipes se consolidam. Tá? O conceito básico de grupo e equipe é isso. Não vou dizer se destrói, mas um se separa e o outro se ajunta, se consolida. Vamos entrar aqui num assunto aqui muito interessante, que é o que acontece nos dias de hoje. Vejamos alguns requisitos de um conjunto que formam um perfil de uma boa ou má administração. Tá, eu vou pular tudo isso aqui, que vocês vão ver lá no grupo, para a gente ganhar, para a gente gastar bastante tempo aqui no gerenciamento de conflito. Aqui. Vamos lá. Em uma má administração, grave isso aqui, tá? Você vai se deparar todo o tempo com situações parecidas dentro da igreja, fora da igreja, dentro do lar, lá na tua empresa, lá no teu trabalho, lá na faculdade, você vai sempre se deparar com essa situação aqui. Bom, em uma má administração, os grupos se dividem, ou seja, em uma divisão ou rebelião ou conflito, os grupos é quem ditam as regras. Porém, para identificarmos um conflito, precisamos entender que ele se divide em três fases: início, meio e fim. Isso é um conflito. E quem é que cria o conflito? Grupo. Vamos lá. No início do conflito, alguém incita um determinado grupo. O João meteu a mão na cara aqui agora. Tá? Aqui nós estamos falando de conflito. É assim que surgem os conflitos em qualquer lugar, qualquer esfera da sociedade. Seja evangélico, seja não evangélico. Seja empresarial, seja familiar. Tá? Início do conflito. Alguém incita o grupo. Vamos continuar. No meio do conflito, o grupo manipulado faz reivindicações e o líder se
perde por não ouvir sábios conselhos de líderes mais experientes. E João está vendo pelo amor da piada aqui, João. Ou tu está vivendo, ou tu já está vivendo, meu filho? Então tu está adquirindo ferramenta para gerenciar o conflito. Incentiva. Meio do conflito, o grupo faz reivindicações. E se o líder não tiver experiência e não ouvir conselhos de outros líderes mais experientes, ele está ferrado. Ele vai dançar. E Deus não vai se meter. No início do conflito, Deus está te dando possibilidade. No meio do conflito, Deus está te dando possibilidade. No início, você gerencia o conflito, ninguém perde. No meio, haverá consequências para ambas as partes. E na última fase, nem Deus e nem o diabo vai se meter, você já perdeu. Jesus, não sei o quê. Não adianta, Deus te deu a possibilidade de gerenciar o conflito. Vamos lá? Vamos continuar? No final do conflito, o objetivo de quem citou o grupo, manipulou o grupo, são alcançados. O manipulador manipula o grupo e desaparece, sai do cenário. O grupo reivindica, faz reivindicações. O líder, por não ter experiência, não ouvir conselhos de outros líderes mais experientes, se perde. Perde o governo, perde a administração, perde o comando. O grupo destitui o líder e vai atrás do manipulador e institui o manipulador como seu novo líder. Quem está entendendo? Aí vai dando glória a Deus, aleluia. Acabei de passar por isso, é desse jeito. Acabou de passar também? Esse curso é um curso prático. Foi por isso que eu fiz questão de colocar conflito, gerenciamento de conflito. O que acontece na maioria das vezes é tipo assim, uma criança está com febre. No gerenciamento de conflito, nós temos que ter essa mentalidade. Quando uma criança está com febre, que a gente leva no médico, o médico vai passar um remédio para amenizar a febre, mas na mesma hora solicita uma bateria de exame para saber o que está ocasionando a infecção, onde é a infecção que está ocasionando a febre. Não é isso que acontece? No conflito, o líder se perde porque ao invés de ir na fonte do conflito, ele vai debater, ele vai ponderar, ele vai discutir e brigar com o grupo manipulado. Ele vai perder. Vai perder. Agora, se ele for um líder experiente, primeiro cheio de Deus, experiente, com todo aquele padrão que a gente já viu de administração de chefia, ele vai observar o conflito, ele vai deixar o povo brigar aqui, ele vai atrás da fonte, vou lá atrás do cara que criou o conflito, ele vai ter que resolver isso ali, ele vai lá e consegue resolver. Se for no mundo eclesiástico, Deus vai com ele e o cara vai voltar para consertar. Se ele não agir dessa forma, ele vai se arrebentar aqui. Porque ele pode resolver, mas ele já se arrebentou. E se ele não tiver habilidade espiritual, não tiver Deus na vida, não ouvir conselhos de líderes mais experientes, ele vai perder a batalha e depois vai colocar a culpa na costa de Deus? Vai. Não pode, né? Senhor, eu passei por isso porque tu me submeteu essa prova. Não, Jesus vai olhar para ti, não, meu filho, eu te dei chance de resolver. Tu não resolveu porque tu não quis. Quando tu aprenderes a ouvir, a receber crítica, aí tu vai gerenciar o conflito. Todo mundo entendeu? Conflito tem início, tem meio e tem fim. Pastor, apóstolo, me dê um exemplo bíblico. Lembram quando Davi reinou sobre Israel, unificou todas as tribos, criou uma nação. Salomão, seu filho, administrou uma nação. Um camarada manipulador, bodinho, que sobe nas árvores, cometeu algo e Salomão exilou ele no Egito, porque a família dele era uma família influente. Era para Salomão ter matado, porque naquela época era a lei mosaica, dente por dente, olho por olho. Mas exilou o cara lá no Egito. Agora Salomão morre, o filho
chamado Roboão assume o trono. Quando ele assume o trono, o povo estava reclamando dos impostos e tal. E aí ele pegou os anciãos, que eram os conselheiros do pai dele, só ancião, e foi lá com eles pedir conselho. E os anciãos aconselharam o Roboão. Olha, deixa eu falar Roboão para ele, você não tem os céus eternamente, tal, foi aconselhando. Mas ele era jovem. Aí ele pegou e disse, eu vou lá ouvir um monte de dinossauro me dizer o que eu devo fazer, eu sou o rei, sou eu o administrador, que não tem conflito para mim. Está todo mundo destituído. Aí pegou um bocado de jovens e instituiu um novo conselho. Aí os jovens mata, aumenta os impostos, faz isso, Roboão. E aí, o povo reivindicando, aí ele mandou para fazer graça, para dizer que ele mandou buscar o Jeroboão, lá do exílio. Jeroboão chegou assim mesmo. Rapaz, o povo está reivindicando. Deixa eu soltar um diabinho aqui. Deixa eu soltar outro diabinho aqui. Olha, aumenta, vai lá com ele lá e põe pesado lá que ele tem que diminuir os impostos. Porque se eu fosse rei, eu ia fazer melhor. Forte, hein? Aí, o tal do Jeroboão soltou os diabinhos e ó, sumiu. Aí o Roboão foi lá para o pátio do palácio. Aumentarei os impostos e tal. Aí o povo que estava oriçado, manipulado pelo cara que iniciou o conflito, manipulador, apedrejaram, jogaram, mataram o servo do Roboão. Roboão teve que fugir e uma meia tribo acompanhou ele. Por isso existe Israel e Judá. A partir daí. Aí, 10 tribos que expulsaram Roboão com mais uma outra tribo. E agora, precisamos de um rei. Quem pode ser o nosso rei? Jeroboão. Pegaram Jeroboão e colocaram para reinar sobre Israel. Pode ler. Aqui nos slides estão os textos bíblicos tudinho para vocês acompanharem. Então, o que foi que aconteceu aí? Aconteceu um conflito. E nesse conflito, Roboão se perdeu. Primeiro, por não ter a direção do Espírito Santo. Segundo, por não ouvir críticas. Terceiro, por não ouvir pessoas mais experientes. O que acontece na igreja atual é isso. Se fizer uma crítica, já foi o Satanás. Me criticou foi o diabo. Está cheio de Satanás aí. Agora, quem é de Deus, ele ouve crítica. Porque quem é de Deus, quando ele é criticado, ele põe no seu coração, tem que ser melhor. Quando é na administração, foi criticado, tem que me tornar o melhor administrador. Quando é no pastorado, foi criticado, tem que ser melhor pastor, porque Jesus foi o melhor pastor que já existiu na face da terra e sempre será o meu pastor. Então, o conflito ele é gerado assim. Alguém manipula o grupo reivindica, o líder se perde, chega na terceira fase, já era. Acabou. Acabou a história do líder. Na verdade, a história vai continuar, mas do líder fracassado. A minha pergunta para você é, você quer ser um líder fracassado ou quer ser um líder vitorioso? Então, se querem ser líderes vitoriosos, saibam identificar o conflito e neutralizar o conflito no início. Se caso tu te perca por falta de experiência, resolva no meio. Porque se ficar sequelas, são poucas. Mas se chegar no final, dançou. Já era. Aí agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Dei um exemplo bíblico. A divisão de Israel. Israel e Judá por causa disso. Um conflito. Aí deixa eu te fazer uma pergunta agora. Criar aqui um cenário aqui. Imaginem comigo. Eu sou pastor de uma igreja e eu tenho um corpo ministerial. Só que esse meu corpo ministerial é grupo. E aí eu sou apóstolo, meu corpo ministerial é de apóstolos. E eles querem ser o presidente da igreja que eu estou presidente.
E eu estou ligado a uma convenção. E eu estou ali como presidente daquele campo por causa que a convenção me instituiu o presidente do campo. Então só quem pode me tirar do campo é a presidência da minha convenção. Estou criando um cenário aqui. Agora meus liderados que querem meu lugar começam a manipular a massa. Quem é a massa? Os membros. A primeira coisa que acontece, eu já vivi isso, é o tal do abaixo assinado. E se você não gerenciar esse conflito, você vai dançar. Agora, se você gerenciar o conflito, primeiramente você vai orar. Pedir a direção de Deus. Se você tiver experiência, use essa experiência. Se não tiver experiência, procure alguém que tenha experiência. O que você me orienta? O que o Senhor me orienta? O que o Senhor faria nessa situação? Conversando com o Senhor, me diga se eu cometi algum erro. Se eu cometi, me diga. Agora eu pergunto, você teria humildade para isso? Eu costumo sempre dizer, eu já postei na internet várias vezes, que a arma contra a agressividade, contra o xingamento, contra o ataque, é o silêncio. Porque no silêncio eu penso mais. No silêncio, eu medito mais. No silêncio, eu tenho um particular com o dono da obra. No silêncio, eu estou dizendo para o dono da obra, Senhor, se tu quiseres, manda um líder mais experiente que eu para me orientar. Eu preciso de um tutor aqui na terra. Porque eu estou em silêncio. Mas se eu estiver na guerra, duas coisas podem acontecer. Eu passo por cima de tudo e arrebento com tudo, mas continuo. E a outra, eu uso técnicas espirituais, dou um passo para trás, amanhã eu dou 2 para frente. Como diz o escritor da arte da guerra, quando saíres a peleja contra o teu inimigo, deixa uma saída. Para quê? Porque quando a gente deixa uma saída para o adversário, no conflito nós temos esse inimigo, e o interessante é que o nosso inimigo não é o homem. O nosso inimigo, Paulo escreveu, o inimigo de um administrador é o espírito maligno, é o Satanás. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra os principados, as regiões celestiais. Então agora eu estou na posição de um líder. E eu tenho uma massa de manobra aqui, nesse conflito. Como é que eu vou gerenciar esse conflito? Se eu passar por cima e quebrar tudo, eu posso até vencer. Mas é bíblico? Não. Agora, se eu fizer do jeito que nós aprendemos aqui, eu vou gerenciar o conflito, vou solucionar o conflito, o lado manipulado vai se tornar meu aliado, e o manipulador, duas coisas vão acontecer com ele. Ou ele vai ser transformado num grande aliado, ou ele vai subir. Mas eu tenho que entender esses 3 pontos no conflito. E a igreja do Brasil está cheia de conflitos. Eu acho que é do Brasil não, universal. A igreja no mundo todo é conflito daqui, é conflito. São conflitos bestas. Conflitos bestas que a gente poderia resolver com uma palavra. Mas a gente quer bater no peito e dizer que eu sou presidente, sou pastor, eu sou líder, sou eu que mando. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Só que a administração é nossa. Então esse papo furado que muita gente diz, não, eu fiz, o diabo se levantou, foi o Satanás, não tem nada a ver com Satanás, tem a ver com a tua administração. Se eu sou um bom administrador, como nós vimos dos padrões de chefia, de administração, a gente vai ter um sucesso na nossa administração. Problemas vão ter, conflitos vão haver, só que todos a gente vai desenrolando, vai desenvolvendo. Eu já tive para conflito, aqui o nosso presidente mundial, pós-presidente, tive conflito no estado do Amapá, que ele teve que sair daqui para o Amapá para me ajudar a gerenciar o conflito. Teve conflito que eu tive que recuar para vencer. Mas está aí hoje a história do Amapá para a nossa convenção. Hoje estou no Pará, espero que eu não tenha, porque a gente está trabalhando líderes que vão ser melhores que a gente. E vocês estão fazendo esse papel agora, se preparando como líderes, para amanhã preparar outros líderes. O interessante é que nessa última parte do gerenciamento de conflito,
o nosso João aqui, que é empresário, é a nossa irmã, estão vivendo. E agora estão adquirindo armas para vencer o conflito. E lembre de uma coisa, Deus não vai vir do céu para gerenciar o teu conflito. Porque quem cria os conflitos são os homens. Vai lá de novo aí, pode pregar. Quem cria os conflitos são os homens. O Satanás só vai na mente, ó. Mas quem cria é o homem. Então quem tem que gerenciar o conflito também é o homem. E eu posso gerenciar usando as técnicas humanas e posso gerenciar usando as técnicas humanas e o Espírito Santo de Deus. Eu prefiro usar o Espírito Santo de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus me usar através das técnicas que a gente adquire. Amém? Amém. Todo mundo compreendeu? Amém. Tirou a dúvida de muita gente na questão administrativa? Então agora lá na tua casa se torne uma boa mãe, se torne um bom pai, lá na sua empresa se torne um grande empresário, lá na igreja do teu departamento se torne um grande líder, na sociedade se torne uma pessoa que todo mundo vai olhar para você e vai ver algo diferente. O espírito de liderança faz com que a gente venha aparecer, sem a gente querer. Alguém vai te ver, você é diferente, se fala diferente. Poxa, essa situação eu não sabia como resolver, com uma palavra tu resolveu. Como é? Aí ó, você está sentado aí hoje, amanhã você vai estar dando conselho. Lembre-se, conselhos, um bom líder ele ouve conselhos e pratica. O mau líder, ele até ouve conselhos, mas entra pelo ouvido, sai por outro. Ele vai e faz exatamente o contrário. Foi o que aconteceu com o Roboão. Então, gente, nós vamos finalizar essa aula. Já finalizar, Gabriel? Vamos finalizar a aula agora. Qualquer dúvida, lá no grupo, eu vou transformar esse PDF, que teve muita coisa que a gente não viu, e você vai ter o acesso em PDF. E quem quiser me ajudar no meu fascículo, eu acho que de administração tem mais 2 fascículos aí. Se vocês quiserem, já podem levar, só é pagar que está tudo na paz, tá? Eita, uma salva de palmas para Jesus. Posso falar alguma coisa para turma? A partir de agora, eu posso assunto. Obrigado. Meus amados, boa noite, paz e graça. Boa noite, paz. Que bom, primeira vez que eu estou vendo o senhor. Seja bem-vindo. Que bom, Jacó, que você retomou. Fico feliz com a sua presença aqui. Amém. As nossas alunas. Aproveite sempre as nossas aulas. Sabe sempre que nós temos a aula aqui presencial e tem um conteúdo que vai ser aplicado amanhã que você vai estudar em casa. Então é um conteúdo aqui presencial e outro conteúdo que você vai estudar em casa, vai ler e vai responder os questionários. É sempre importante responder os questionários, porque é do questionário que gera, né, o seu histórico, que gera as suas notas, que você vai se formar depois. Então eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, temos tantos outros alunos que estão aí online, e pedir a vocês que continuem. No ano passado nós começamos aqui uma turma com cerca de 50 alunos, chegamos agora na formatura, agora em abril, na nossa convenção mundial, teve a formatura dos alunos, nós formamos 10, porque sempre o aluno vem naquela animação e depois no meio do caminho vai deixando os percalços acontecer. A aula é só uma vez por mês, não tem aula todo dia, dá para você se organizar, se planejar para estar aqui, para que você possa receber o melhor. A aula presencial sempre tem esse calor do professor, né? A oportunidade de perguntar, de debater, de discutir, porque aqui é um lugar de conhecimento. Então, o lugar de conhecimento é para isso mesmo, é para busca, para questionamentos, para pergunta, para debates, com o sentido de crescer e de engrandecer cada vez mais vocês aí. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.